Experiência de Galileu. No estudo de um fenômeno natural, é necessário saber abstrair, isto é, separar o que é essencial e o que é acessório. A abstração é a consideração exclusiva de uma das partes de um todo, pois é impossível formular as leis que descrevem os fenômenos naturais, levando em conta desde o início todas as pequeníssimas influências no estudo de um dado fenômeno. Um objeto em queda não se movimenta através do nada, ele se movimenta através do ar e precisa empurrar o ar para o lado para cair. Um objeto pesado pressiona fortemente para baixo e empurra o ar para o lado com facilidade e virtualmente sem perda de tempo durante sua queda. Ao estudar o movimento, Galileu realizou experimentos onde era possível abstrair a resistência do ar. Por exemplo, esta bolinha de silicone empurra facilmente o ar durante sua queda, pois o seu peso é muito maior que a resistência do ar. Mas a bolinha de ping-pong tem uma dificuldade enorme para empurrar o ar que está no seu caminho. E deve cair lentamente, pois o seu peso é maior, mas não muito maior que a resistência do ar. E a bolha do sabão dificilmente cai, pois o seu peso é mais ou menos igual à resistência do ar. Assim, a resistência do ar é uma explicação válida para a queda mais rápida de um objeto pesado, em comparação com o tempo de queda de um objeto extremamente leve. Por exemplo, se uma folha de papel for amassada na forma de uma bolinha, então ela irá cair mais rapidamente, porque a resistência do ar diminui, o seu peso permanece o mesmo. A experiência de Galileu com planos inclinados é um excelente exemplo do processo conhecido como indução. Se em um experimento obtemos uma conclusão que é válida para vários ângulos diferentes, por exemplo, 15, 45 ou qualquer outro ângulo, então ela deve ser verdadeira para a queda livre, isto é, a queda ao longo da vertical. Uma vez que a queda livre pode ser vista como um caso limite do movimento, quando o ângulo do plano tende a 90 graus. Aqui está. O movimento vertical livre, isto é, livre da resistência do ar, sob a ação da gravidade, por uma distância relativamente curta de alguns metros, nas proximidades da superfície da Terra, como 10, 20, 50, 100 metros, é o exemplo mais familiar de movimento retilíneo uniformemente acelerado que temos, pois quem nunca observou um objeto caindo verticalmente? Galileu observou que durante a queda a aceleração dos corpos é a mesma. Todos os corpos caem com a mesma aceleração. Por exemplo, nesta ilustração, esta esfera aqui, a esfera A, ela é bem pesada e a resistência do ar é desprezível comparado com seu peso. E a esfera B tem o triplo do peso da esfera A. E, portanto, a resistência do ar também é desprezível. As duas esferas caem com a mesma aceleração. Esta foi a observação de Galileu. E esta aceleração é denotada por g e é chamada de aceleração da gravidade. Com planos inclinados, é possível verificar facilmente que corpos com pesos diferentes percorrem distâncias iguais ao longo de planos com inclinações iguais, em intervalo de tempos iguais. Aqui, olha, neste exemplo, este bloco tem um peso e este bloco tem o dobro desse peso. Mas o peso desse bloco já é o suficiente para que a resistência do ar aqui ao seu movimento seja considerada desprezível. Os planos são polidos e lubrificados, portanto não tem atrito. E aqui a mesma coisa. Os dois blocos são
abandonados simultaneamente aqui do mesmo nível. Eles entram em movimento, deslizam, são acelerados e chegam aqui, ó, depois de um intervalo de tempo t, estão neste nível aqui, exatamente no mesmo nível, ambos os blocos, com a mesma velocidade. Isso significa que eles deslizaram ao longo do plano com a mesma aceleração. Assim, Galileu mostrou que era falsa a ideia de que um corpo pesado cai mais rapidamente do que um corpo leve.